Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Rapaziada, o nosso querido Mengão sagrou-se campeão do Campeonato Carioca. Vou falar sobre isso, vou falar do salário, salário não, da renovação contratual do Gerson, vou falar do Thiago Silva, que deu entrevista bem chateado com a derrota, e o nosso querido Filipinho sendo o principal e técnico mais promissor no momento do futebol brasileiro. Tudo isso e muito mais aqui agora no canal Bem Posicionado. Chega para perto, mas antes de mais nada, não esquece de dar aquele like. Vocês não sabem o tanto que esse like ajuda o nosso trabalho, beleza? E para aqueles que ainda não foram inscritos e caíram aqui de paraquedas pela primeira vez, aproveita e se inscreva. Não paga absolutamente nada e você vai ter as principais informações do Mengão aqui no canal Bem Posicionado. Rapaziada, o negócio é o seguinte. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-1. Um jogo onde o Flamengo amassou o Fluminense. Amassou. E a gente tinha uma expectativa de um segundo jogo ainda mais emocionante, ainda mais avassalador por parte do Flamengo. O Mano Menezes treinou e treinou para tentar segurar essa máquina chamada Flamengo do Felipe Luiz. Mas no campo foi lindo de ver a torcida. Mais de 70 mil pessoas lotaram o Maracanã para ver esse título do Campeonato Carioca. Mas no campo a gente ficou no quase. Para muitos, o primeiro gol do Flamengo não deveria ter sido anulado. Para outros, o segundo gol também não deveria ser anulado, já que o impedimento, teoricamente, não aconteceu. Por quê? O VAR estava em campo, mas o VAR é muito falho e foi tão difícil de traçar as linhas que facilmente poderiam ter deixado passar esse gol do Flamengo naquela situação. Agora, o que melhorou para o Flamengo? Já que a gente teve que encarar o Fluminense e até mesmo o VAR, não teve aquele mimimi, porque se o Flamengo, se confirma o primeiro gol do Flamengo, ao invés de estar falando do futebol pequenininho que o Fluminense está jogando, estariam falando somente da arbitragem. O Flamengo já tinha vantagem do empate, porque venceu o primeiro jogo por 2-1. Naquele momento, se o Flamengo faz 3-1 no agregado, o jogo seria outro. O Fluminense teria que se expor e poderia tomar simplesmente uma sapatada. Agora, como o gol foi anulado, tá todo mundo aqui, ó. O VAR é maravilhoso, a arbitragem brasileira é perfeita. Claro, favoreceu eles. E outra coisa, né? É muito fácil anular gol do Flamengo. Duvido se nas mesmas circunstâncias o gol fosse do Fluminense, se o VAR teria anulado, teria chamado, teria deixado rolar, porque ia dar uma polêmica danada para a arbitragem anular um gol do Fluminense. Mas nem isso o Fluminense conseguiu fazer, gente. O fato é que muitos times gigantes do futebol brasileiro, como o Fluminense, como o Palmeiras, entre outros, não estão jogando absolutamente nada. Posso acrescentar nessa lista o Botafogo, que mesmo perdendo peças importantes como o Luiz Henrique e o Almada, o nível do Botafogo simplesmente despencou, mas despencou. E aí, aparentemente, e até o momento, o Flamengo vai nadando de braçada nessas competições. Já pegamos o Botafogo esse ano e vencemos, já pegamos o Vasco e vencemos, já pegamos o Fluminense mais de uma vez. Em 3 jogos contra o Fluminense foram 2 empates e uma vitória. Só que, nessa longa lista do Felipe Luiz de 27 jogos, tem apenas uma derrota. E aí eu quero abrir um parênteses aqui especial para o Felipe Luiz, que faz um trabalho espetacular, gente. Eu sempre gostei do Felipe Luiz como lateral esquerdo. Quando ele voltou para o Flamengo, eu falei, vai dar bom. Quando ele quis se tornar técnico, ou já tinha aquele zuzuzu, eu falei, caraca, o maluco é muito brabo. Ele já está pensando em ser técnico antes mesmo de se aposentar. E mais, tinha uma cláusula no contrato dele lá atrás, quando ele chegou, que ele teria que ter oportunidade de comandar pelo menos as categorias de base. Isso aconteceu brilhantemente. Inclusive, o time que foi campeão da Libertadores foi campeão do mundo com ele no ano passado. E o Sub-20 novamente venceu o Palmeiras nos pênaltis e sagrou-se campeão, na verdade, bicampeão da Libertadores. Então, o Felipe Luiz sempre quis ser técnico, está realizando um sonho de ser técnico e principalmente
conseguir ser técnico do Flamengo. A gente está aqui já há algumas décadas e sabe o tanto que é difícil. O Felipe Luiz não tinha grife, o Felipe Luiz não tinha carreira, não tinha histórico. O recorte do Felipe Luiz como técnico era do sub-17 e do sub-20, que por sinal ele foi muito bem. Inclusive é campeão do mundo como técnico do sub-20. E aí ele chega ao time principal e aí troca a diretoria, troca a presidência. Eu falei, caraca, será que esses malucos vão trocar o Felipe Luiz? Vão trazer um cara grandão, de preferência um português, não sei da onde? E a diretoria deu oportunidade para o Felipe. Acho que o Felipe também percebeu que ele poderia dar uma balançada ali. Afinal de contas, a atual presidência não era a presidência que tinha escolhido ele para ser o técnico do Flamengo. E aí começa a temporada e o Felipe vai vitória em cima de vitória. Na pior opção do Felipe Luiz, ele empata, como foi o jogo de ontem. O time jogando como poucos, o time jogando do jeito que a torcida gosta, indo para cima, pressionando. Isso ele já entendia desde a época que era lateral. Então, ele só replicou o que o JJ pedia para eles no campo, agora ele traz no gogó. Rapaziada, vamos para cima. Ganhar, perder faz parte, mas a gente precisa ir para cima. E tem sido um espetáculo ver esse time do Flamengo jogar. Ontem, com 70 mil pessoas, mesmo com 0 a 0, não faltou jogadas, não faltou emoção, não faltou disposição da parte do Flamengo. E um asterisco enorme, que eu acho que é favorável para o Felipe Luiz, ele não tem 11 titulares que conseguem jogar dessa maneira e quando ele mexe, o time meio que se desorganiza. Não, ele pode fazer 5 substituições, o time continua jogando exatamente igual. Para mim, claro que ter título é importante, o Felipe tem mais títulos do que vitória, eu sei que essa conta é ridícula, mas é, gente, ele é campeão. Na Copa do Brasil, campeão carioca, campeão da Recopa, 3 títulos. E só perdeu um jogo pro Fluminense no ano passado. Esse ano, por exemplo, ainda não perdeu. Sei que essa conta é ridícula, mas, para mim, o principal e grande mérito do Felipe Luiz é fazer o time que está no banco, aquela galera que vem no segundo tempo, manter o mesmo estilo de jogo. Isso eu acho muito top, porque é raro. Por exemplo, o Fluminense ontem chegou a ter 5 atacantes em campo. 5. Keno, Cano, todo mundo em campo. E não conseguiu fazer um golzinho. Por quê? Só colocar atacante não resolve. Você precisa ter um estilo de jogo. O Real Madrid tem um estilo de jogo. E aí quando o Jude Bellingham não joga, ele simplesmente pega o Ibrahim, põe ele centralizado e fala, vai garoto, e não muda nada. Por acaso o Vinícius Júnior toma um cartão amarelo e não pode jogar, ele pega o Ibrahim, joga na esquerda, ou pega o Rodrigo, joga na esquerda e continua mantendo a mesma estrutura em campo. E aí fica mais fácil, né, gente? Uma zaga espetacular que é do Flamengo, madura, consistente, com o lateral esquerdo que está voando. O Felipe Luiz ainda falou das duplas. Não é dupla sertaneja, não. É que o Gerson procura muito o Wesley na direita, já que o Wesley gosta de fazer o corredor e o Gerson gosta de ir por dentro. E aí, no ataque, no meio de campo, o Arrascaeta e o De La Cruz se procuram muito durante os jogos. Assim como o Léo Ortiz na saída de bola, procura muito o Eric Pulgar. Então, essas duplas que estão se formando dentro do Flamengo causam um entrosamento absurdo. E aí, meu parceiro, para você ter entrosamento com os outros 10 que estão em campo, é uma coisa. Mas pelo menos ter um entrosamento espetacular com mais um, é um pouquinho mais fácil. E acho que é esse o caminho que o Flamengo está achando para ter tanto entrosamento e principalmente não sentir essas mudanças. Beleza? O Juninho, que está tendo bastante dificuldade na adaptação, já vinha sendo cobrado por gols porque ele chegou para ser o 9. Hoje dorme tranquilo porque, embora não tenha uma quantidade de gols ainda expressiva, ele foi o autor do gol do título. Ele fez o segundo gol do Flamengo, já que o Fluminense, no decorrer da partida, também fez um gol, ele acabou sendo o cara que fez o gol do título. Então, assim, o Fábio ontem, de novo, deu umas entregadas. O Thiago Silva, com toda a sua experiência, também não está conseguindo ajudar tanto o Fluminense, afinal de contas, ele faz a parte dele. Thiago Silva, zagueiro de altíssimo nível, mas zagueiro faz justamente o que ele fez ontem. Conseguiu defender bem, conseguiu fechar a casinha, mas vai no ataque. Não está funcionando. O Mano Menezes tem muito trabalho pela frente. O Flamengo entra em campo agora só no dia 29 contra o Inter, então vai ter aí mais de 10 dias.
Hoje, é claro, todo mundo de folga. Ontem, depois do jogo, teve aquela festinha, aquela dancinha, tudo isso lá né, no estabelecimento de festa. E hoje, provavelmente, todo mundo de ressaca, para aqueles que tomaram Danone. E o Flamengo comemora o seu, nem sei falar, 39º título. São 39 títulos carioca. E esse não podia ser diferente, porque ainda leva o nome do Zico. Então o Zico esteve na comemoração com o time, esteve no gramado, levantou a taça junto com o elenco rubro-negro e, é claro, essa primeira taça chamada Zico tinha que vir para a Gávea e ela veio. Galera, obrigado para quem ficou até aqui. Espero que vocês gostem do material e não esquece de dar o like. Ajuda muito o nosso trabalho aqui e ajuda a espalhar para toda a nação rubro-negra. Beleza? Obrigado pela atenção. Tamo junto. Fui!